O clima, como não poderia deixar de ser diferente, é um clima alegre, clima de muita confiança, mas sobretudo de muita responsabilidade e de muita consciência, porque sabemos que o nosso objetivo ainda não foi alcançado e a nossa responsabilidade com isso ela aumentou, porque nós geramos uma expectativa muito grande da cidade, uma expectativa interna nossa de que logo se concretize o acesso também é muito grande. Só que temos 5 jogos por realizar ainda. A matemática é uma ciência exata e essa ciência nos mostra que o Joinville ainda não conseguiu o seu objetivo. Tem outras equipes que estão brigando, estão se aproximando. Então nós temos que ter a alegria para trabalhar, mas ao mesmo tempo a responsabilidade, a serenidade de saber que o nosso caminho ainda não foi percorrido totalmente. Então trabalhamos bem esses dias, foram muito importantes para descansar os jogadores, para trabalhar algumas situações que não poderiam ser trabalhadas com a sequência de jogos. E é um grupo maravilhoso, é um grupo muito consciente e pode ter certeza, torcedor, vocês, que por falta de responsabilidade, por falta de comprometimento, o Joinville não vai deixar de escapar essa oportunidade. Emerson, outras equipes nessa reta final começam a ter problemas com jogadores machucados, lesionados e não estão conseguindo manter uma base, né? O Joinville, ao contrário, está conseguindo manter uma base do mesmo grupo, jogando sempre, né, o mesmo grupo. Isso seria um ponto a favor do Joinville, olhando para as outras equipes, o Joinville está na frente? Isso é importantíssimo, chegar numa fase tão importante como essa, com todo o elenco à disposição. Só temos hoje fora o Juliano e o Jael, todos os demais jogadores estão à nossa disposição, bem trabalhados fisicamente, bem no aspecto psicológico. O grupo chegou muito fortalecido. A oportunidade que foi dada para alguns jogadores e o revezamento que nós fizemos fortaleceu bastante o grupo. Então hoje nós não temos somente uma equipe titular, nós temos todos os jogadores que estão ficando de fora têm condições para serem titulares do Joinville. Isso qualifica muito o trabalho. A equipe considerada titular é muito exigida nos trabalhos. Os nossos treinamentos às vezes são mais duros do que os jogos, né? Aumenta o meu leque de opções, podendo variar o esquema, podendo ter a tranquilidade de, na ausência de um jogador, ter a certeza que o jogador escolhido ele vai dar conta do recado. Então é um fator importante você ter todo o elenco à disposição e, além de tudo, um elenco muito motivado, um elenco muito trabalhador e um elenco muito consciente das suas responsabilidades. Emerson, a gente notou na segunda etapa do jogo contra o Bragantino uma movimentação interessante entre o Fernando Viana e o Edgar Júnior, e até sair quase um gol, né? O cruzamento do Viana para o Edgar, que está nessa boa fase de atacante. Foi uma orientação ou mudança natural do jogo, os dois? Foi uma orientação sua? E se é possível, de repente, repetir isso até para, às vezes, confundir o adversário na defesa? Foi uma orientação nossa no intervalo, porque o que acontece quando eu falei para vocês aqui em outras entrevistas que nós vimos lapidando o Viana, se vocês forem buscar lá atrás, o Viana em determinados jogos ele atuou aberto, né? Então ele estava preparado para fazer aquela função que ele fez no segundo tempo. O que eu percebi foi que o Edgar ele estava muito marcado, e ele, além de estar muito marcado, ele tinha uma responsabilidade defensiva de voltar com o lateral, com o Recife. Isso estava gerando um desgaste para o Edgar. E hoje o Edgar é um jogador que está resolvendo os jogos, né? Um jogador que está sendo muito importante. Então eu pedi no intervalo para que fosse feito um revezamento entre ele e o Viana ficasse um pouco mais aberto pelo lado direito e o Edgar se posicionasse como um centroavante. E ele teve 2 oportunidades para fazer o gol, né? Teve uma que ele finalizou um cruzamento do próprio Viana e depois ele recebeu uma bola enfiada no Marcelo e chutou cruzado, a bola foi para fora. Então essa obediência tática vem sendo uma virtude muito forte do nosso time. É um grupo totalmente desprovido de humildade, porque para você fazer isso você tem que ter uma humildade muito grande. Um centroavante vir acompanhar o lateral como o Viana faz. Através da análise que é feita pelo GPS, o Viana hoje está percorrendo uma distância quase
igual a de um volante do nosso time. Então isso mostra porque o Joinville está 5 jogos sem tomar gol. Não só o Viana, como o Marcelo. O Marcelo é um jogador que percorre as maiores distâncias. O Edgar também. Então, essa ajuda, esse comprometimento que eu falo dentro de campo, é um grupo totalmente desprovido de vaidade. E isso facilita para que você faça essas mudanças, né? Porque às vezes tem jogador que não aceita fazer uma função diferente daquela que ele está acostumado a fazer. E o jogador de Joinville não. O jogador de Joinville tem essa virtude, aceitam nossas orientações, acatam fielmente, e esse vem sendo um dos segredos do nosso sucesso. Emerson, a gente falou durante basicamente a semana inteira, novamente nessa reta final, sobre ansiedade. Você agora disse que a matemática é uma ciência exata e que os números podem dar certeza para o Jack. Você tem noção de que ao entrar por essa porta você pode estar entrando para a última coletiva antes do acesso do Jack? É uma possibilidade, mas nós temos um jogo ainda por fazer, né? Um jogo dificílimo, tem mais um treinamento amanhã, tem mais um treinamento na segunda-feira, depois nós vamos ter os 90 minutos de jogo, então é um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, procurar fazer tudo com a mesma eficiência que nós vemos fazendo. Não podemos deixar a ansiedade nos atrapalhar. Eu estava justamente conversando com o Guti agora, e ele, professor, nós estamos fazendo nos últimos jogos nós estamos fazendo gol, e às vezes a equipe está recuando, e não é uma determinação. Vocês ficam vendo a minha atitude na beirada do campo, pedindo para que a equipe saia. E veja bem, o torcedor do Joinville, os 17 mil que compareceram, eles pagaram para ver 90 minutos de jogo. Mas eu aposto com você que se no momento que nós fizemos o gol ali, que o Rogério fez o primeiro gol ali, pode ter certeza que 90% do estádio ali queria que o jogo terminasse naquele momento e a gente pegasse os 3 pontos. Então é essa angústia que o nosso grupo está. A partir do momento que nós estamos nos aproximando, eles querem os 3 pontos e o mais rápido possível, né? E às vezes não vai vir, às vezes vai vir no 90º minuto de jogo, às vezes vai vir no acréscimo, às vezes mesmo fazendo o gol no começo nós vamos ter que jogar, né, para conseguir a vitória. Então esse trabalho aqui está sendo feito com o grupo, eles estão tendo um entendimento, estão tendo a confiança na comissão. Eu me preparei mentalmente, psicologicamente para jogar até o dia 30. Por que eu tenho que me preparar? Para que daqui a pouco nos insucessos, não esse sucesso que de repente possa vir, né? E nós temos que ter consciência que pode vir, nós temos 5 jogos por fazer, não gere uma frustração e não atrapalhe o meu trabalho, né? Então, e é isso que eu fico passando para o meu grupo. Nós temos 5 jogos por fazer e eu vou ficar muito contente que ao final desse 5º jogo, né, a gente consiga o acesso. Se ele vier por antecipação, beleza, tá? Vai premiar o mérito do nosso trabalho, vai acabar com a angústia de todos, mas nós temos que nos preparar psicologicamente para jogar 5 jogos. Emerson, nós estávamos comentando antes aqui, antes da coletiva, que o Joinville fez 4 jogos em 14 dias, né? Um espaço muito curto de tempo. E agora em 20 dias vai ter 2 jogos, esse calendário meio louco do Campeonato Brasileiro, né? O quão importante é esse tempo, esse longo tempo que vocês têm entre um jogo e outro da Ponte Preta, que é dia 15, numa reta final tão decisiva para o Joinville, né? Olha, nesse período que nós estamos em contagem regressiva, talvez fosse muito importante esse espaço de um jogo para outro ser um pouco mais curto, que diminuiria essa tal da ansiedade, né? Mas em contrapartida nós temos um tempo maior para recuperar os jogadores. A equipe sentiu muito essa sequência que nós fizemos em 14 dias. E às vezes eu falo que está tudo conspirando em favor do Joinville, porque se você for perceber, nessa sequência de 4 jogos, nós fizemos 3 em casa e tivemos uma viagem para Florianópolis, que é uma viagem curta. Nós não tivemos uma viagem para o Nordeste, uma viagem lá para Lucas de Rio Verde, que é muito desgastante. Então, agora, nesse período agora, que os jogos vão estar mais espaçados, nós temos 2 viagens por fazer e tivemos um tempo maior para trabalhar. Então, foi legal também. Cabe a nós agora saber trabalhar, saber dar a carga de trabalho ideal para cada jogador. Como vocês perceberam ontem, o Edgar Júnior foi poupado numa parte, o Marcelo foi poupado, hoje o Anselmo foi poupado também, né?
os exames que são feitos nos dão essa certeza que os jogadores estão chegando no limite, então você tira eles para descansar, para que não haja um risco de uma lesão, né? Mas é importante esse tempo, é importante, mas se você não souber trabalhar e se você não souber controlar a ansiedade dos jogadores, isso pode ser um inimigo. Graças a Deus, né? Graças a Deus nós estamos sabendo trabalhar esse grupo aí, e o grupo está chegando muito concentrado nos jogos. Emerson, você fala em jogadores que podem chegar no seu limite, jogadores que voltaram, tem um elenco todo à sua disposição. E a gente percebeu aí nesses últimos treinos que o Saci tem treinado no time de baixo. Você falou que tem mais um treino amanhã ainda, né, aqui no CT. O Saci pode ser uma das novidades do banco de reserva desse jogo lá contra o Sampaio? Como eu falei, como nós conversamos dias atrás, foi feito um planejamento para o Saci. O que acontece? O Saci foi eleito melhor jogador do campeonato estadual, vivia um momento maravilhoso, e é o que eu falo para vocês. O torcedor ele é passional, ele é paixão. Então, a partir do momento que ele vê o Saci dentro do campo, ele vai querer o Saci antes da lesão. Não vai querer saber que o Saci teve lesão de joelho, não vai querer saber, ele vai querer que o Saci acompanhe o ritmo da equipe e que ele seja o mesmo jogador antes da lesão. E às vezes, quando se tem um tempo muito grande fora da equipe, como é o caso do Saci, o jogador demora para adquirir a confiança, ele demora para adquirir um pouco mais de ritmo de jogo, né? Que é normal, que é inteiramente normal, até pela lesão que ele teve, uma lesão de joelho, de um certo modo até uma lesão grave. O que eu venho percebido dele é que está havendo uma evolução, de um trabalho para o outro ele está tendo uma evolução. Há uma possibilidade de nós levarmos ele para o jogo, há uma possibilidade sim, uma possibilidade remota. Então hoje ele já trabalhou um pouquinho com mais intensidade, ontem também. Vamos conversar com o departamento físico, vamos conversar com o Toninho, vamos conversar com o departamento médico, tá? Porque nós não queremos estar apressando e não tem nenhum motivo para apressar o retorno do Saci agora, né? Por esses dois motivos, pelo rendimento que a equipe vem apresentando e até para resguardar o jogador, para que quando ele volte no seu melhor. Emerson, a gente falava essa semana com alguns jogadores e o Ratinho, na entrevista, ele até se entregou, né? Falou em relação aos próximos jogos, que fica conversando com os jogadores, fazendo aquelas simulações todas até o final, para realmente saber o que a Ponte Preta tem para pegar e o que o Joinville tem para pegar além do confronto direto. O Emerson também faz esses estudos para, de repente, fazer a projeção, embora saiba que é jogo, mas ali nas internas, sozinho, faz também essas projeções, essas simulações? Rapaz, minha calculadora quebrou a calculadora, quebrou... Né? Rapaz, é do ser humano, né? É do ser humano. Eu estava conversando com os jogadores no momento que nós vencemos o ABC. Todo mundo foi uma euforia geral. Só que no outro dia, quando você coloca na ponta do lápis, coloca os confrontos diretos, você vê que o Santa Cruz, por exemplo, ele pode chegar a 69 pontos. Você vê que o América Mineiro pode chegar a 66 pontos, se não estou enganado. Então não está garantido ainda, né? Não está garantido. Só que, como eu falei para vocês, o ser humano ele sai o atleta de futebol ele sai para jantar, ele vai na rua. Há uma euforia muito grande do torcedor de Joinville. O torcedor de Joinville ele tem a certeza, e isso é muito importante. Quando ele tem a certeza, ele tem a confiança na sua equipe, então ele tem a certeza que nós não vamos deixar escapar. Nós, dentro do nosso interior, nós temos a convicção que nós não vamos deixar escapar, porque nós estamos trabalhando muito e nós não deixamos o nosso ritmo de trabalho cair, né? Só que, como o Ratinho falou, como outros jogadores falaram aqui, independente dos adversários da Ponte Preta, independente dos adversários do Vasco da Gama, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então começa por esse jogo agora do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, se ele vencer o jogo da Ponte Preta hoje, ele vai jogar o jogo da vida dele contra o Joinville. Mesmo que ele perca o jogo, vai ter uma possibilidade remota ainda de conseguir o acesso. Então nós temos que estar, não tem jeito, Juliano, nós temos que estar voltado para esse jogo, porque se você começar a pensar já na Ponte Preta, se você começar a pensar já no jogo do acesso, que pode ser o próximo, você vai perder o seu foco, né? Então o nosso foco é esse. Eu passei para os jogadores, olha, quando nós piscarmos os olhos, nós vamos estar conseguindo o acesso e vamos estar brigando pelo título, né? Então é isso aí que eu venho
passando para os jogadores estão acreditando, e também esse vem sendo um segredo do nosso sucesso. O Joinville ele não fica trabalhando a longo prazo, né? Ele fica trabalhando sempre a curto prazo. Então, a curto prazo, nosso próximo compromisso é o Sampaio Corrêa, e todas as atenções estão voltadas para esse jogo. Emerson, nesse pensamento de jogo a jogo do Joinville, eu queria te fazer uma pergunta bem simples. Hoje à tarde tem jogo do Sampaio com a Ponte Preta. E nesse momento a gente sabe o quão importante é para os jogadores descansarem, ficarem com a família, conseguir recuperar as energias para ter esse afeto familiar e conseguir se desempenhar bem no grupo. A sua recomendação é para eles assistirem o jogo ou para eles descansarem em casa? Não, descansar. Quem tem que assistir sou eu, Ramon, Ramires, deixa ele descansar. Até porque eles têm que estar com a cabeça fria, aliviada. Então vai no shopping com a família, vai jantar, vai passear. Dormir cedo, né? Vamos dormir cedo também, né? Porque amanhã, quando raiar o sol, tem mais um dia de trabalho pela frente, e o leão tem que ir atrás da gazela, não tem jeito, né? Então, cada dia nós temos que buscar os nossos objetivos. É assim que está sendo o nosso dia a dia, sem empolgação, com os pés no chão, porque é o que eu falo para os jogadores. O torcedor de Joinville, ele quer o acesso, ele tem obsessão pelo acesso, mas a partir do momento que nós conseguimos o acesso, ele vai querer o título. A partir do momento que nós conseguimos o título, ano que vem ele vai querer o título do estadual. A partir do momento que ele conseguir o título estadual, ele vai querer que Joinville seja campeão da Copa do Brasil. Não tem jeito, nós não podemos nos acomodar. A nossa profissão é assim. Nós temos que sempre estar evoluindo, sempre estar dando o nosso melhor, porque se nós pararmos, cara, o adversário vem e atropela, vem nos atropela, vem e acaba passando por cima. Então, foco, muita concentração, muita determinação, porque eu fico contagiado e fico muito contente, né? Sou de Santa Catarina, não sou um joinvilense, mas hoje me considero um cidadão, porque é o Joinville que paga o meu salário, que sustenta a minha família. Tenho uma alegria muito grande de estar convivendo com vocês. A cada dia vim trabalhando aqui, e eu fico assim, muito contagiado, muito feliz em ver um sorriso de uma criança, em ver um idoso, uma pessoa de 28 anos que não viu o Joinville na Série A. Ele está vislumbrando essa perspectiva, né, que está muito clara, que está muito assim, palpável, né? E a felicidade da cidade. Você vê que Joinville, nós jogamos na terça-feira, quarta-feira Joinville parecia um feriado, a alegria das pessoas, a leveza das pessoas circulando na cidade, orgulhosas do Joinville, né? Orgulhosas do Jack, porque, volto a dizer para vocês, eu trabalhei em duas equipes grandes de Santa Catarina, mas aqui duas equipes que dividiam a cidade. E aqui Joinville é uma religião, cara. O Jack é uma religião, né? Eu aprendi a falar Jack, né? Não é Joinville, é Jack. O Jack é uma religião. A cidade colorida, com as camisas tricolores, olha, então tá muito legal, cara. Tá muito legal. Esse ambiente tem que ficar assim, porque é um ambiente muito favorável. Os jogadores se sentem mais confiantes. Mas volto a dizer, nós aqui, comandantes, os jogadores têm que ter os pés no chão, porque nós temos muito caminho ainda para percorrer. E passa por esse jogo aí do Maranhão, que vai ser um jogo que vai ser muito importante. E aí sim, dependendo do resultado, dependendo do andamento da rodada, nós podemos até estar vislumbrando algo mais pela frente.